aí, investigadores? Hoje eu vou contar pra vocês o caso da Gypsy Rose. Inclusive, esse caso virou série no streaming Hulu e chama The Act e fez muito sucesso de tão inacreditável que ele é. Antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque vai ter muitos casos ainda por aqui. E se você quiser ver extras dos casos que eu trago aqui no YouTube, me acompanha lá pelo meu Instagram, que é @SabrinaCasos, e lá a gente também pode conversar em tempo real. Mas vamos começar logo. Roda a vinheta. Bom, então vamos aos fatos. A Didi Blanchard, ela morava com a filha dela, a Gypsy Rose, em Springfield, em Missouri. Elas moravam numa casa rosa que foi dada pelo governo para pessoas que tinham necessidades especiais. A Didi, ela não trabalhava fora, ela dedicava o seu tempo integralmente à filha que era doente. A Didi, ela dizia que a Gypsy tinha várias doenças, que incluíam anomalias cromossômicas, distrofia muscular, epilepsia e asma severa. A Gypsy tinha que ficar numa cadeira de rodas enquanto não houvesse uma solução ou um diagnóstico para essas doenças que ela supostamente tinha. Inclusive, ela andava até com um tubo de oxigênio para ajudar na respiração. Ela era muito magra, careca, muito baixinha também, e a voz dela era muito fininha. Ela nem sequer ia na escola, ela ficava 24 horas por dia com a mãe. A superproteção da Didi fez com que a Gypsy ficasse totalmente dependente dela durante toda a infância e na adolescência também. Mas apesar de todas essas doenças e toda essa superproteção, elas pareciam viver muito felizes. O pai da Gypsy, segundo a Didi, era um bêbado, não queria ajudar nada e nem sequer queria ter contato com a filha. Inclusive, ela dizia para todo mundo que a filha estava em estado terminal, então isso só aumentava mais ainda a comoção na história delas. Mas em junho de 2015, essa situação mudou, depois de uma mensagem que foi postada no Facebook que a Gypsy tinha junto com a Didi. A mensagem postada dizia: "Aquela vadia está morta". Depois de um tempo, outro comentário também foi publicado. Esse outro comentário falava que a Didi estava morta e que a Gypsy tinha sido violentada. Então isso chocou muitos internautas e eles acionaram a polícia. O corpo da Didi foi encontrado então no quarto das duas e tinha indícios que tinha acontecido já há dias. A Gypsy não foi encontrada na casa naquele momento. As pessoas achavam que talvez ela também estivesse morta, porque a cadeira de rodas dela estava na casa. A Gypsy, nesse período, supostamente teria 18 anos de idade. Uma amiga mais próxima da Gypsy, ela era uma vizinha. O nome dela era Alea. Ela procurou a polícia porque ela tinha informações que ela achava que poderia ajudar na busca. Segundo essa amiga, a Gypsy tinha um namorado secreto na internet. Ela usava essa conta com o nome de Emma Rose porque a mãe dela não deixava e não gostava que ela conversasse com homens. O casal tinha se conhecido em um site de relacionamento cristão e eles já trocavam mensagens há 2 anos. O nome do namorado era Nicholas Goldjohn. Ele tinha 24 anos na época. Isso por si só já foi muito esquisito, porque segundo a Didi, a Gypsy tinha uma mentalidade muito infantil, mesmo tendo 18 anos. Então, como ela poderia estar pensando em homens e relacionamento se ela teria essa mentalidade muito infantilizada? Então, um dia depois de encontrarem o corpo da Didi, eles foram até a casa do Nicholas e ele se rendeu rapidamente. Inclusive, a Gypsy estava lá com ele. O que mais chamou a atenção é porque a Gypsy, ela estava andando, ela não tinha a presença do tubo de oxigênio que ela levava para todos os lados e ela estava bem. Inclusive o cabelo estava até crescido, um pouco espetado, e era uma coisa que ela nunca foi vista assim, porque ela sempre andava com a cabeça careca. As pessoas inclusive achavam que era o resultado de alguma quimioterapia, então os policiais já começaram a achar isso muito estranho. Era tudo uma grande mentira e a Gypsy começou a contar tudo para a polícia. Então, o pai da Gypsy explicou que a menina nasceu saudável, mas que aos 3 meses de idade, a mãe começou a se convencer de que a menina era doente, de que ela tinha apneia do sono. Então, aí ela começou a levar toda hora a Gypsy ao hospital. Inclusive, descobriram que ele era sim presente na vida da Gypsy, só que ele morava em outra cidade, então ele mandava uma pensão
todo mês para ela e falava com ela ao telefone algumas vezes. A Didi, ela sempre buscava algo de errado com a Gypsy. Então, a lista de doenças que ela supostamente teria só aumentava no decorrer dos anos. Quando elas passaram a receber ajuda do governo e ajuda também de caridade, isso só piorou na cabeça da Didi. Elas, inclusive, chegaram a ganhar uma viagem à Disney e conhecer algumas pessoas famosas. Toda vez que algum médico ou alguém ia desconfiando das doenças que a Gypsy tinha, a Didi dava um jeito de se mudar, ela alterava um pouco o nome das duas, ela sempre mexia na idade da Gypsy. Antes delas irem para o Missouri, elas moravam em outra cidade, só que teve um furacão e ela disse que perdeu tudo nesse furacão. Quando ela chegou em Missouri, ela falou que não tinha mais o histórico médico da Gypsy, então o que ela falava que a menina tinha, supostamente ela tinha mesmo. E isso resultou na medicalização forçada da Gypsy e ela chegou até a fazer procedimentos para corrigir certas fragilidades que ela teria. Quando a Gypsy começou a namorar pela internet e ela descobriu que possivelmente era tudo uma farsa porque ela conseguia andar, ela começou a planejar o assassinato da mãe com esse namorado desde maio de 2014, então um ano antes. No dia do ocorrido, foi a própria Gypsy que abriu a porta para o Rod entrar e enquanto ele foi até o quarto da mãe e matava, ela ficou na sala. Inclusive, o Rod conta que a Didi ficava procurando a filha porque ela ficou com medo, né, de que fosse algum ladrão, alguma coisa e fosse fazer mal também para a Gypsy. Depois disso, os médicos suspeitavam que a Didi tinha síndrome de Munchausen por procuração, que é quando uma pessoa ela finge sintomas físicos e psicológicos para obter uma simpatia de outras pessoas. O Rob, ele foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. A Gypsy também foi condenada, e inclusive nessa época descobriu-se que ela não tinha 18 anos, na verdade ela tinha 23 para 24, então a vida inteira dela foi uma mentira, as coisas que ela achava que sabia dela, na verdade não era daquela forma, e ela foi condenada à pena mínima que pode ser nos Estados Unidos a um homicídio, que é 10 anos. Atualmente ela cumpre a pena e ela vai poder pedir liberdade condicional em 2023, quando ela vai ter 32 anos. E uma frase que ela disse foi bem emblemática. Ela disse: "Acho que ela teria sido a mãe perfeita para alguém doente de verdade, mas eu não sou doente, é uma diferença bem grande." A Gypsy atualmente, ela tá bem, ela mantém os cabelos longos, inclusive ela chegou a ganhar peso na prisão. E ela não ficou doente em nenhum desses últimos anos em que ela esteve presa. Ela e o Rob não têm nenhum tipo de vínculo ou contato mais. Agora que a gente já viu os fatos desse caso, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários para mim quem vocês acham que foi a verdadeira ou a maior vítima dessa história. Algumas pessoas acham que foi a Gypsy porque ela perdeu metade da vida dela com falsas doenças e sofrendo procedimentos invasivos e agora vai perder mais 10 anos da vida presa. E outras pessoas acham que a mãe foi a verdadeira vítima porque ela não merecia ter morrido daquele jeito e ela tinha, né, uma síndrome, a síndrome de Munchausen. Então deixem aqui para mim nos comentários para eu saber o que vocês acham. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo extra sobre o caso. Eu sempre deixo no meu Instagram, @SabrinaCasos. E eu espero aqui vocês pra gente investigar mais no próximo vídeo.